Bom, pessoal, então agora a gente vai para a segunda parte da aula sobre o segundo grupo, sobre o terceiro grupo de figuras de linguagem, que são as figuras de aspecto semântico, aquelas que vão mexer de alguma maneira com a significação do texto, tá? E a sexta, dando continuidade, a metonímia, também geralmente bastante lembrada nas provas e por vocês, junto com a metáfora, né? As duas começam com M, elas têm essa ligação aí, são bastante lembradas por vocês. A metonímia é uma troca de palavras sem prejuízo no significado. Então, eu troco uma palavra por outra e o sentido ele permanece igual. Então, por exemplo, quando eu falo, você já leu Camões? Quando eu falo, você já leu Camões, eu não estou perguntando se você leu o Camões, o corpo do Camões. Camões já está morto, né? Eu estou perguntando se você leu o quê? Uma obra de Camões. Então, eu faço aqui uma troca, em vez de eu falar uma obra de Camões, eu falo Camões e tá tudo certo. Isso é o que a gente chama de metonímia da troca do autor pela obra. Né? Você tira a obra e coloca o nome do autor. Você já leu Machado de Assis? Você gosta de Carlos Drummond de Andrade? Nessas formações sintáticas, né, eu tenho, então, a troca do nome da obra pelo nome do autor. Nós temos vários tipos de metonímia, como vocês podem ver, e a gente vai ver a partir do material de vocês todos esses exemplos, tá bom? Então vamos lá. O próximo tipo aí para vocês é o efeito pela causa, né? A metonímia de efeito e causa. Por exemplo, o rapaz encomendou a própria morte. Quando eu falo o rapaz encomendou sua própria morte, ele não está encomendando a morte, ele está encomendando algo que o faça morrer. Então ele pede para que alguém atire nele, ou que o envenene, enfim, dá para morrer de várias maneiras. Então eu troco o efeito pela causa. A causa é a morte, eu troco o efeito, como ele vai chegar até a morte. Eu tiro isso e ponho só a causa. Tá? Então é bastante comum esse tipo de metonímia, aparece bastante aí nas construções poéticas. De instrumento pela pessoa. Júlio, sem dúvida, é um excelente garfo. Quando eu falo ele é um garfo, significa que ele come muito, né? Que ele come bem. Então eu troco o instrumento, né? A pessoa, pelo instrumento, que é o garfo. É uma coisa horrível, mas ela é uma bola. Estou falando que ela é gorda. Então eu faço essas trocas, né? E aí eu tenho a troca da pessoa pelo instrumento. Continente pelo conteúdo. Jonas bebeu 2 garrafas de uísque. Quando eu falo Jonas bebeu 2 garrafas de uísque, o Jonas não bebeu as garrafas. Ele bebeu o líquido uísque que estava dentro da garrafa, né? Ou quando eu falo, a gente usa todo dia, gente. Eu bebi um copo d'água. Me dá um copo d'água? Você não está bebendo o copo. Você está bebendo a água que está dentro do copo. Uma taça de vinho, eu comi um prato de comida. Tudo isso é metonímia de continente pelo conteúdo. Tem outro exemplo aí. Os Estados Unidos assistem ao espetáculo das eleições. Não é os Estados Unidos, mas sim as pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é que está como continente, né? A ideia daquilo que contém, e as pessoas são o conteúdo, aquilo que está contido dentro do continente. Então, mais um tipo, esse aqui, super comum que a gente usa no nosso dia a dia. Símbolo pela coisa. O povo aplaudiu as medidas tomadas pela coroa. Então, o povo tomou as medidas tomadas pela coroa. A coroa aqui representa a monarquia, o rei, a rainha. Então, o símbolo, a coroa, representa as coisas que estão ali. Então, aqui a gente tem, né, um símbolo maior, um significado maior que está sendo atribuído a coisas que compõem aquele símbolo. Tá? A coroa é símbolo da monarquia. Lugar pelo produto. Todos gostam de um bom madeira, um vinho da Madeira. Eu bebi um bom Porto gelado, um vinho do Porto. Eu comi uma portuguesa, uma pizza de portuguesa. Então assim você vai ter o lugar pelo produto, da onde vem o lugar, tá bom? Eu adoro o doce belga, o chocolate belga. Então você tem também o lugar pelo produto. A próxima parte pelo todo. Havia várias pernas se entreolhando no ônibus. Pessoas, né? As pernas se representa
pelas pernas. Lá os dedinhos tilintando, né? As pessoas representam os dedos, então você pega uma parte e fala do todo. Abstrato pelo concreto. A juventude de ontem não pensa como a de antigamente. A juventude, ela não é uma pessoa, ela é um grupo de pessoas, né? Ela é um substantivo abstrato. Eu estou usando aqui para dar concretude das pessoas que compõem a juventude. Passando para cá, singular pelo plural. O paulista adora trabalhar. O homem é mortal. Quando eu falo paulista adora trabalhar, eu estou me referindo a todos os paulistas. Quando eu falo que o homem é mortal, eu estou me referindo a todos os homens. Então a ideia é de você usar uma palavra que represente o plural, que represente todo aquele grupo. Tá bom? Espécie pela classe. Andai como filhos da luz, recomenda-nos o apóstolo. Quem é apóstolo? São Paulo. Então eu tiro a pessoa... os professores... Fiquem quietos, recomendou o professor. O professor é o Eduardo, então eu troco o professor, a espécie, pela classe, por a classe que ele representa. A mesma coisa dá para acontecer no oposto. Por exemplo, Camila é, como diz sua tia, uma Judas. Né? Judas, uma traidora. Então aqui você faz o oposto. Eu tenho da espécie pela classe e da classe pela espécie. E por fim, da matéria pelo objeto. Você tem fogo? Quando eu pergunto você tem fogo, eu quero dizer se você tem isqueiro. Então a matéria fogo é trocado, o objeto isqueiro é trocado pela matéria do isqueiro, que é o fogo. Tá? Então a gente tem todos esses tipos de metonímia aí, só que geralmente nas provas, pessoal, não é exigido que você indique o tipo de metonímia. Tá? Então já podem ficar mais tranquilos com isso. Geralmente o que se pede é que vocês digam qual é a figura é metonímia, independente do tipo. Alguns exercícios dissertativos nos vestibulares podem perguntar especificamente o tipo de metonímia, mas também é um pouco mais raro, tá bom? Ufa, depois de toda essa expedição só por uma figura, que é a metonímia, a gente chega na próxima, que é a gradação. O que é a gradação? É uma sequência gradativa de palavras. Então você pega... Você faz uma lista, você faz uma sequência, e essa sequência tem um sentido, ela tem uma lógica, que pode ser crescente ou decrescente. Então eu posso ter aqui esses dois tipos de gradação, a gradação crescente e a gradação decrescente. Em algumas sequências, essa noção de crescer ou diminuir, ela é mais lógica, digamos assim. Então, por exemplo, eu fui na feira e comprei uva, comprei amora, comprei abacaxi e comprei jaca. Quando eu saio da uva, vou para amora, vou para abacaxi, vou para jaca, eu estou tendo uma gradação crescente, porque o tamanho da fruta está aumentando, certo? Então a gradação é crescente. Se eu falar assim, eu comprei uma camisa preta, uma camisa cinza, uma camisa branca. Aqui eu estou fazendo uma gradação decrescente, porque eu estou indo do tom mais escuro para o tom mais claro. Tá? Então, nesses casos onde a lógica está estabelecida de uma maneira bem clara, você consegue classificar entre crescente e decrescente, certo? Mas há momentos em que a gente não consegue fazer essa divisão tão claramente, tá bom? Como, por exemplo, o exemplo aqui que está na lousa. Ele é bandido, enganador e sem vergonha. Então aqui eu tenho uma gradação, talvez a gente possa considerar decrescente, porque é melhor ser só sem vergonha do que bandido, então a gravidade está diminuindo, né? Mas aqui é mais difícil identificar. Outro exemplo no material de vocês. Jonas, de súbito, assustou-se. Depois gritou, aterrorizou-se e morreu. Essa é crescente, né? Gritou, aterrorizou, morreu. Vai ficando mais grave. Então, aqui é uma gradação crescente. Então, essas gradações com verbos, com sentidos mais difíceis, são mais comuns. Tá bom, gente? Do que, principalmente na linguagem literária. Ninguém vai pedir para vocês analisarem uma lista de compras. Então, aí é mais comum ter esse tipo de gradação. Certo? Vamos lá.
A próxima, famosíssima, aparece pra caramba, Camões é o rei delas, é a antítese, tá? O que é antítese? Anti-contrário, tese, afirmação. Então, afirmações, ideias opostas. Então, a antítese, que também é super famosa, vocês também tendem a chutar horrores nas provas, é quando você tem ideias opostas no mesmo período, numa mesma frase. A ideia de antítese, pessoal, é super simples. Antítese é fácil, só que a gente tende a complicar um pouquinho, porque a gente acha que é uma coisa difícil, nome e tal, mas a ideia da antítese de você colocar duas oposições é muito tranquila. Por exemplo, em guerra, lutando por paz. Vejam, as palavras guerra e paz são palavras de sentidos opostos, né, colocadas no mesmo período. Pronto, aí eu tenho a minha antítese. Certo? Então, a antítese é a oposição de termos no mesmo período. No material de vocês tem outro exemplo. E Carlos, jovem de idade e velho de espírito. Novamente, no mesmo período você tem jovem e velho. Então, duas ideias, duas palavras de concepções opostas. No caso aí, antônimos. Né? A antítese muitas vezes vai estar construída através de antônimos, porque são oposições mais claras. O Camões usa muito, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Só nessa frase a gente tem doer e não sentir, contente e descontente, você tem um monte, né, de antítese colocada aí, um monte de palavra que junto no mesmo verso, na mesma oração, no mesmo período, vai ter o seu correspondente do oposto. Então, vamos parar de achar a antítese que é uma das figuras mais difíceis, porque ela não é. Ao lado da metáfora, ela é uma das mais usadas, né? Quando a gente olha metáfora, antítese e personificação, em questão do texto literário, são as figuras mais usadas. Então, a gente tem muito esse tipo de construção na linguagem literária. E por fim, nesse segundo bloco, a gente tem a nona figura, que é o eufemismo. Também super conhecido, né? A gente usa muito no dia a dia, a gente usa bastante, que é a suavização das expressões. Então, em vez de falar na lata, pá, a gente dá a gente deixa mais delicado. Em vez de falar, nossa, ele morreu, ele bateu as botas, ele passou dessa para melhor, ele vestiu paletó de madeira. Então, você tem aí várias maneiras de suavizar a expressão, ele morreu. O exemplo que está aqui para vocês, ele faltou com a verdade, quer dizer o quê? Que ele mentiu. Então você suaviza, ao invés de falar, nossa, ele mentiu, que é a expressão correta, por muitos considerada como forte, a gente faz um eufemismo. Por exemplo, nossa, aquela pessoa é burra, ela é desprovida de inteligência. Novamente você suaviza as expressões. Então é muito comum encontrarmos eufemismos no dia a dia, também na literatura, né? Principalmente em textos, alguns textos onde você vai ter crítica política, crítica a alguém, né? Então, se usa o eufemismo, pessoal, para você suavizar, muitas vezes não deixar claro quem é o criticado, não colocar isso em evidência. Então, é uma figura que pode, além de suavizar, ajudar a dar uma disfarçada nos reais sentidos do texto. Olha lá, semântica, sentido. Então, todas essas figuras desse segundo bloco, vocês têm que focar na metonímia, super importante, não precisa se preocupar tanto com as classificações. E aqui, gente, antítese. Vocês têm que sair de uma aula de figuras de linguagem sabendo identificar e construir antíteses, principalmente para análise de textos literários, principalmente para análise dos textos camonianos do século XVI e XVII. Tudo bem, pessoal? Então agora a gente daqui a pouquinho vai ver o último bloco das figuras de aspectos semânticos.